Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de predicado. Nós já vimos que sujeito, na aula que tem várias classificações, as classificações dos predicados são só 3, tá? Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O que é cada uma dessas coisas? A gente tem que, em primeiro lugar, prestar atenção no nome dele. O nome já vai nos dar uma pista. Então, predicado verbal, o núcleo, a palavra mais importante, vai ser um verbo, tá? Esse vai ser o núcleo desse predicado. Que tipo de verbo? Aquele que nós já vimos antes, né? Verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, o direto indireto ou um adverbial, transitivo adverbial. Então, quando eu tenho aqui nessas frases, por exemplo, os soldados voltaram. Vamos dividir essa frase. Os soldados é o meu sujeito e aqui voltaram é o meu predicado, ou seja, aquelas informações sobre o sujeito. Então, soldado, sujeito simples, mais uma vez, porque eu só tenho um núcleo, uma palavra que é a mais importante, aqui no caso o substantivo, e o meu verbo. O meu verbo aqui, voltaram, é um verbo intransitivo. Voltaram, voltaram, não precisa de complemento. Então, este predicado aqui vai se chamar predicado verbal, porque ele é formado por um verbo intransitivo. Os soldados receberam ordens. Aqui, de novo, o mesmo sujeito. Receberam ordens é o meu predicado. Receber, quem recebe, nesse caso, recebe alguma coisa. Então, aqui ele está tendo essa regência de um verbo transitivo direto, porque ele precisa de um complemento, que é a ordem, que por sua vez se chama objeto direto. Esse conjunto de verbo transitivo direto mais objeto direto, tudo isso vai constituir o predicado. Né? Eu estou fazendo uma análise assim, indo do mais geral, afundando. Então, o predicado ele é constituído pelo verbo mais pelo seu objeto direto. Como ele é um verbo transitivo direto, ele vai se constituir um predicado verbal. Mesma coisa aqui. Os soldados necessitam de homenagens. Os soldados é o meu sujeito. Tudo que sobrar vai ser o predicado. O predicado aqui é formado por um verbo que é transitivo indireto. Ele precisa de um complemento com preposição, introduzido por preposição. Então, necessitam de. Quem necessita, eu estou necessitando. De quê? Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, eu tenho aqui um objeto indireto, esse de homenagens, vai ser um objeto indireto. Um verbo transitivo indireto mais um objeto direto aqui, objeto indireto, vão formar o predicado, que é classificado como predicado verbal. Então, lembrando, para ser predicado verbal, o núcleo, a parte mais importante tem que ser um verbo, e um verbo significativo. Ou seja, o que é um verbo significativo? Tudo isso aqui que não é verbo de ligação. O verbo de ligação ele vai ter um papel principal no verbo nominal. Como é que funciona isso? Para ter predicado nominal, obrigatoriamente, eu preciso de verbo de ligação. E só ele. Ela continua preocupada. Então, é o que a gente viu antes lá nos verbos de ligação. Ela, o sujeito, continua preocupada. Isso aqui se chama verbo de ligação porque ele só liga um sujeito ao seu predicativo. Lembram o que é predicativo do vídeo anterior? É aquela característica, aquele estado do meu sujeito, que vai ser ligado a ele por um verbo de ligação. Então, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, ele vai formar um predicado nominal. Qual é a parte mais importante? Um nome. Leia-se aqui tudo aquilo que não é verbo. Nome, né? Um substantivo, um adjetivo, enfim, uma série de outras classes que podem formar o predicativo. Vocês têm isso ali no polígrafo, tá bom? Ele é lindo. Ele, sujeito, é verbo de ligação, lindo é o predicativo. É lindo, forma o predicado, que se chama nominal, tá? Por fim, eu vou
vou fazer o verbo nominal. Então, no verbo nominal, eu vou pegar a parte mais importante do verbal, que é o verbo, com a parte mais importante do nominal, que é o nome, aquele substantivo, aquele adjetivo, aquele predicativo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter obrigatoriamente um verbo significativo, que é essa galera aqui, sem ligação, mais esse predicativo aqui, só aquela característica. Então, ela chegou preocupada. Chegou é um verbo significativo. Chegou, verbo intransitivo. Como ela chegou? Preocupada, uma característica dela. Então, eu tenho aqui sujeito, verbo e o predicativo. Isso aqui, chegou preocupada, vai ser o predicado verbo nominal. E a mesma coisa aqui, a menina, sujeito, brincou feliz. Tem o verbo brincar, que é intransitivo, e o predicativo, a característica desse sujeito. Como ela brincou? Feliz. Verbo mais nome.